Bom, vamos recomeçar aí, pessoal. Esse set aqui, então, ó. Selecione todos os IDs e nomes dos gerentes, IDs e nomes de departamentos gerenciados por esses gerentes. Dê 3 soluções para esse problema. Bom, então o que a gente pode fazer aqui? Gerentes, exatamente. Employees, né? Ó. Os gerentes, eles são aonde? Eles são quem? Eles são nada mais e nada menos que um dos empregados, não é isso? Então vai ser o próprio employee mesmo, né? Mas a gente precisa oferecer também o que ele fala aqui? Né, ó, os IDs e nomes dos departamentos gerenciados. Então a gente vai pegar esse dado aonde? Departments. Então vamos lá. Select from where? From quem? Employees e departments de ligação de chaves e ponto employee ID igual a quem? D.manager ID. Então, essa ligação que a gente está fazendo, né? Beleza. O que a gente precisa mostrar? O nome de quem? O IDs e nomes de gerentes, né? O ID é o D.manager ID, né? E o nome? E.firstname. IDs e nomes de departamento. D.department. Então, ID primeiro. E D.department name. Beleza. Só isso daqui resolve? Ctrl C aqui. Vamos lá tentar dar o Ctrl V no developer. Executar ele. Department. Beleza. Então, ó, esse gerente aqui, o Herman, ele é gerente de quem? Do Republic Relations. O Michael, ele é gerente de quem? De marketing. O Alexander, ele é gerente de quem? De IT aqui, ó. Correto? Eu tenho agora, então, uma relação de gerentes com seus determinados departamentos. Essa é a primeira solução. A segunda solução qual seria? Se a gente está utilizando igualdade aqui já na primeira, para a gente fazer o que? A nova sintaxe, a gente utiliza o inner, né? A gente pode fazer isso. Então, ó, inner join departments de. Não tem a minha condição where mais. Eu tenho o quê? Eu tenho on. On employee ID igual a E.employee ID igual a D.manager ID. Ctrl C aqui, rodando novamente aqui, ó, no developer. Executando. Department. Está errado aqui também, né? Department. Então, ó, executando ele. Beleza. Mesmo resultado. Professor, você disse, por exemplo, aí a igualdade, né? Quando você está usando a igualdade na forma antiga, você vai passar para a nova, você vai usar o inner. É correto. Mas se você for usar o left ou o right, você também vai usar a igualdade. Só que você vai dar prioridade ao... Aí eu tenho que fazer o quê? Junção externa, né? O left ou right, ele é substituído pela junção externa aqui, ó.
Sim. né? Só que aí, por exemplo, eu poderia fazer um left no lugar do join. Daria para fazer um left no lugar do join, no left em vez do inner, daria sim. Ele retornaria. A única diferença é que poderia retornar mais registro, né? Não, mas você está forçando para... Aqui eu estou forçando o quê? Que um departamento ele precisa ter exatamente um gerente. Sim. E se tivesse departamento sem gerentes, ele vai mostrar? Não. Nesse caso, não. Correto? Então, se você usar o lado, né, você tem que saber o lado do usar. Exato. Se a gente utilizasse aqui o left, Você colocar o departamento. o left join, certo? Isso vai ser para o Aqui, ó, o que a gente iria ter de resultado? O meu join está aqui. A esquerda do join é o employee. O employee tem que ter, então, resultado. O meu departamento pode ou não ter. Correto? Legal. Daria o resultado que a gente esperaria de um departamento sem gerente? É. Vamos executar? Ele daria o quê? Ele daria gerente sem departamento, no nosso caso aqui, ó. Ó, nesse caso aqui, o que a gente tem? O nome do gerente está sendo o principal, então ele tem que ter o dado, mas não necessariamente o departamento. Para a gente corrigir, a gente teria que fazer ou uma ou outra coisa, mas o mais fácil, em vez de left, utilizar o right. No caso do site, o left é usado quando a tabela da esquerda é a principal. O meu join está aqui, ó. É esse cara, não é? Quem é a tabela left? Employees. É ela que está na esquerda do join, não é? Sim. Ela é a tabela principal. Ela é a tabela que tem que ter o dado. A tabela oposta a ela, quem é? É a departamentos. Pode ou não ter o dado. Pode ser nulo, inclusive. Então, o principal do seu left seria o departamento. Exato. Então, em vez de left, a gente teria que usar o quê? O right. Correto? Agora o right. O join está aqui, ó. O join está aqui. Quem é que está na direita do join? Departments. Ela é a minha tabela que tem que ter o dado. A tabela oposta a ela é a tabela o quê? Employees. A employees pode ou não ter o dado. Nesse caso aqui. Tá? Então agora executando ele, provavelmente vai ter uma pessoa lá que não tem departamento, se não me engano. Aliás, tem vários, né? Ó, eu tenho vários departamentos que não tem um gerente associado, ó. Mas na primeira situação que ele teve esse? Na left? Não, na antiga, por exemplo. Não tinha, porque a gente estava utilizando o inner. Estava utilizando a igualdade aqui, ó. Então, qual seria a terceira solução? A terceira solução, como a gente poderia resolver o problema, né? Tá. Alguma sugestão? Vamos pegar esse cara aqui, ó, que fica mais fácil da solução da terceira parte. O natural join, vamos ver aqui, ó, é entre a tabela o quê? Departments e entre a tabela employees. Se a gente utilizar o natural join, o que vai acontecer aqui? Que dados que ele vai ligar? Ligar. Quais são os campos que ele vai fazer a ligação no natural join? Department ID. Com quem? Com Department ID. O que mais? Manager ID. Com Manager ID. O natural join, se a gente utilizar nesse cara, ele já vai fazer essa ligação para a gente. Mesmo não tendo ligação direta entre esses dois campos. Ele tem os mesmos nomes. Então, o natural join a gente não consegue utilizar para essa consulta. Tá? Mas é uma boa tentativa. Isso daqui provavelmente cairia na prova. Tá? Como sendo o quê? Uma falsa resposta de vocês.
Por quê? Vocês têm que observar essa parte, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte aqui. Não existe o cara que se chama cross join, que a gente comentou? Cadê o meu resultado aqui? Eu não posso fazer isso então, ó. Cross join, departamento D. O que faz o cross join mesmo? Produto cartesiano entre as tabelas Employees e Departments. Todos os dados da tabela Employees são multiplicados por todos os dados da tabela Departments. E depois eu faço o quê? Igualo as chaves, ó. Aí sim ele vai começar o quê? A ver somente o que é igual entre o Employee ID e o Manager ID. Correto? Então é uma outra forma de a gente resolver esse problema. Correto? Não esqueçam do cross join. Tá? Apesar de ele não ser tão utilizado, ele vai reduzir aqui, ó, na igualdade. Ó, ele vai mostrar um monte de dados se eu só executar isso. Aí sim, ó, quer ver? Ele vai executar uma pancada. Department. Employee Z. Não posso ter tirado, né? Então, ó. O alias que eu esqueci. Agora sim, ó. Aqui ele só fez o quê? Produto cartesiano. Vou dar um Ctrl End aqui, ó. Olha o quanto de registro ele me retornou. Correto? 2.889. Por quê? Porque ele multiplicou todas as linhas da primeira tabela por todas as linhas da segunda tabela. Agora ele vai fazer o quê? Se eu executar essa parte aqui, ó, ele vai diminuir na igualdade. Então é para ele resultar a mesma coisa dos anteriores. Ó, 11 linhas. Tudo bem? Então, esse cara aqui, o 7 resolveríamos desse jeito. Beleza aí, pessoal? 8. Selecione todos os IDs e nomes de departamentos, a qual não possui nenhum empregado alocado. Dê duas soluções. Então, eu tenho que ter o departamento que não tem empregados lá dentro. Como a gente faria? Primeiro precisaríamos relacionar quem? Employees e a Departments. Como, tá? A Departments aqui é a minha tabela principal. No modo antigo não interessa muito, mas eu vou colocar ela, a Departments primeiro. Tá? Por nada, na verdade, é mais para escrita. Simplesmente é a parte mais lógica. Ó, eu quero todos os IDs e nomes dos departamentos. Então, ó, departamentos aqui é a minha tabela, vamos dizer assim, principal. Que não tenham empregados alocados. A employees é que vai dizer se tem ou não empregado alocado. Correto? Where, o que a gente precisa de ligar, fazer a ligação de chaves? Eu preciso saber quais são os departamentos que não tem nenhum empregado alocado. Nenhum empregado trabalhando nela. Department ID da tabela. Department com. Department ID da tabela Employees. Beleza, então vamos fazer essa ligação. D.Department ID igual a E.Department ID. Vamos mostrar quem? Todos os IDs e nomes de departamentos. D.Department ID e D.Department Name. Department Name. E aqui seria bom a gente mostrar quem? O Employee ID, né, para ver se tem ou não, o Employee ID do Employees, para ver se tem ou não gente lá dentro, né? E.Employee ID. Legal? Vamos tentar então, ó, dar um Ctrl C aqui e dar um Ctrl V aqui.
Então, né? Vai dar certo? Opa, aqui é erro. Department employees, departments, plural. O que está aparecendo aqui pra gente? Tem cargo clássico. Tem departamento de plano. Aqui está aparecendo justamente o quê? O departamento que tem empregado. Mas a gente quer o contrário, os departamentos que não têm empregado. O que a gente precisaria fazer? Diferente. Se a gente utilizar esse diferente aqui, ó, daria certo? Não, né? Ele estaria pegando aqui, ó, todos os departamentos que são diferentes de outros departamentos e estaria fazendo, ó, quase um produto cartesiano. O que a gente precisa fazer então? O not. O not eu teria que utilizar onde aqui no R? Que aí nem eu sei fazer isso daí. Oi? If. Boa tentativa. Ó, ele pode ter o quê, pessoal? Ele precisa existir o departamento, mas não precisa ter empregado, não é isso? Se a gente está utilizando igual, o SQL está exatamente fazendo o que a gente está pedindo, certo? Ó, eu tenho que ter um departamento que tem que ter um empregado associado. Para que isso não aconteça, eu vou ter que fazer o quê? Uma junção externa, não é? Agora, de que lado é a minha junção externa? Do lado do departamento ou do lado do empregado? Empregado. O empregado que pode ou não ter, certo? Associação com o departamento. Beleza, ó. Então, junção externa aqui no empregado. Legal, apareceu aqui, né, ó. Apareceu. Todos eles selecionados, mas também apareceram aqui, ó, os nulos, os empregados que têm o quê? Nulo no departamento. Os empregados não, né? Os departamentos que têm nulo no empregado. Para você ter só o nulo. Exatamente. Agora a gente só quer o quê? O nulo. End e.department ID is null. Is null. Então aqui agora, ó, a gente tem todos os departamentos que não contêm nenhum empregado, que são empregados nulos. Tudo bem? Essa é a solução, então, que a gente tem para esse problema. Exatamente. Isso é a sintaxe antiga. E na sintaxe nova, como a gente mudaria? O select fica igual. From departments de. Left. Join. Quem? Employees e. On. A igualdade mantém. On. Department de igual a e.department de. On fica igual. O que mais? Where e.department de is null. A gente precisa desse cara, né? Correto? Então essa é a nova sintaxe. Vamos selecionar e vamos executar lá no developer. Então, executando. Legal, ó. Só trouxe os departamentos onde não tem empregado associado. Beleza? Sim. Teria uma terceira forma de resolver isso daqui? Right join. Para resolver, para se ter a mesma coisa, pessoal, ó, Ctrl C e Ctrl V. Correto? No exercício da prova, eu posso pedir transform left join, right join. Correto?
Como que a gente tem que fazer? Só trocar essa coisa. O left a gente tem que mudar para right. Legal, né? Só que só isso não adianta. Se a gente mudou de left para right, a gente alterou também a prioridade das tabelas. Então, o departments vai vir para baixo e o employees vai para cima. Ó. Employees, então, vai ser tabela principal, a primeira tabela, e o departments vai vir para baixo. Tá? O right, no caso aqui, a minha tabela da direita é departments, né? Departments é a tabela principal, employees aqui é a minha tabela que pode ou não ter o dado. Preciso alterar o on aqui? O on não precisa, tá? A qualquer ordem é a ordem dele. Então, essa daqui teria o nosso mesmo resultado. Ctrl C. Opa, e Ctrl V, ó. Beleza? Legal. Tudo bem aí, pessoal? 9. Selecione todos os IDs e nomes de empregados, o nome do departamento, o nome do país, o nome da região, onde as regiões devem ser igual a Europa e Ásia. Dê 3 soluções para esse problema. Quais tabelas precisamos? Select, From e Where. Bom, nome dos empregados, ID e nome dos empregados, employees. Employees E. Nome do departamento? Departments. Departments D. Nome do país e nome da região. Nome do país é countries, não é? E nome da região é regions. Só que eu consigo fazer uma ligação de departamento para países direto? Não consigo. Mesmo eu não precisando da tabela locations para exibir o dado, eu preciso dela para pelo menos ligar as tabelas. Então, indiretamente, né, eu vou precisar da location. Locations L. Que mais? Countries C. Countries C e Regions R. Regions R. Então aqui a gente tem o que? 5 tabelas. Beleza? Vamos ligar as tabelas. E.employeeID igual a... então não é employee, né? É a department. E.departmentID igual a D.departmentID. E da employees, não é? Ó, em departmentID. Correto? E depois? Department.locationID D.locationID igual a L.locationID L.locationID and L.countryID L.countryID igual a C.countryID and C.regionID igual a R.regionID. Quantas tabelas nós temos? 5. Para 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Para quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Tá certo, então? Tá. Número de ligações é o número de tabelas menos uma. Correto? Beleza. Quais são os campos que nós queremos? E.employeeID E.firstName
D.department name C.country name L.region name. Beleza. Que mais? End o quê? Não, tem que ser Europa ou Ásia. Exatamente, Europe ou Ásia. É ou Ásia. Então a gente pode utilizar quem? O region name aqui, né? R.region name in Europe e Asia. Beleza. Isso mesmo? Não, peraí. Ok? Então, ó, Ctrl C aqui e vamos ver se tem algum erro de sintaxe, né? Ctrl V aqui. Executando. Lógico que tinha que ter, né? Óbvio, um código desse tamanho não ter erro. Region underline name. L.region. Regions é a tabela. Region L. Mas quem é a minha tabela L? É a location. Ah, peraí. Region name é a minha tabela R, né? R. Minha tabela R, não L. Vamos lá de novo. Agora sim. Então agora eu tenho, ó, o nome dos caras, os departamentos, os países e as regiões. É bem difícil você colocar Europa ou Ásia. Oi? Você faz a mesma. Não. Tipo, tira o I, você troca region igual a Europa. Or region igual a Asia, né? Também daria. Mas vamos fazer o que? A nova sintaxe agora. Ó, a nova sintaxe, essa daqui é a sintaxe antiga. Vamos transformar ela para nova. Todas são igualdade, não são? Então, inner, né? Esse cara aqui, então, ó, inner join esse. Inner join esse. On e.department igual a d.department. Inner join. Locations, L. On D location igual a L location. Inner join. L country ID com C.country ID. Correto? Regions R. Inner join. Regions R. On C region ID igual a R.region ID. Where R.region name in Europe e Asia. Qual que é a sua aplicação? Aqui você vai trocar por region name igual a Europa Ou region name igual a Asia. é ou. Ou aí tem que ser ou. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá, daria. Daria pra gente transformar isso daqui em natural join? Não, mas
certo, É, porque você está falando, você vai ler, você não está falando. todos os inners a gente transforma em natural, né? Menos entre a tabela Departments e Employees, porque não dá para fazer isso daí. Senão ele vai fazer a ligação também do Manager ID. Lembram-se desse cara aqui, ó? Se a gente faz um natural join entre Departments e Employees, não tem jeito. Ele vai ligar o Manager com esse Manager aqui, ó. Oi? Então, aqui eu teria que continuar com o inner mesmo. Só que os outros eu poderia fazer o quê? Natural. Todas as ligações naturais entre department e location, location countries e countries e regions. Correto? Daria para a gente fazer assim. Só que atenção, né? Ele iria fazer ainda um produto cartesiano, precisaria ter parênteses lá. Eu não lembro aonde, de cabeça eu não vou lembrar aonde, mas eu ponho o resultado para vocês depois lá no intranet. Tá? É uma outra forma de resolver, a não ser com esse where aqui, né, utilizando o ou. Beleza aí, pessoal? Esse daqui passar álgebra relacional, a gente teria que fazer o quê? Tudo isso daqui de tabela, certo? Para se fazer produto cartesiano. E tudo isso daqui, ó, de seleção. Fazer as igualdades. Para transformar para álgebra não é difícil. Pegando essa primeira select aqui, ó, fica fácil ela. Ela fica grande, tá? Mas não é difícil. Beleza? Pessoal, estudem essa parte de álgebra. Estudem a sintaxe antiga, a sintaxe nova. Left join, right join. Transforma o left em right, right em left. Correto? Cross join. Tá? Full outer join, que a gente viu isso daí. Certo? O self join, que é a tabela do quê? Da própria ligação entre ela mesma, que seria o quê? Né? A tabela autorrelacionada. Estudem essas partes, vai cair. 20 questões. 20 questões. Todas alternativas. Cara, o inner, o left, o right, o full outer join, o cross join. São duas, são 8. São 7, se não me engano. O natural join, exatamente, natural join. Mas E o self join. O self join, que é a tabela autorrelacionada, tá? Mais álgebra relacional. Certo? Mais areia. E saber o que é a parte das cardinalidades. Vocês precisam saber ler os diagramas, pessoal. Saber a da tabela que aqui é de 1 para 1, ou 1 para muitos, ou muitos para muitos. Correto? Isso vocês têm que saber, senão vocês não conseguem resolver os SQLs. Lá nos diagramas. 1 para 1, para muitos, 1 para muitos? Não, ele escolheu diretamente. A gente viu. Não, quando ele está fazendo, você vai ajudar no YouTube. Por exemplo. Ah, tá. No caso de números. Não, vai ser outros bancos. Não, estou perguntando. Nas suas publicações de arquivos de aula, você publicou esse banco aí ou não? As últimas aulas, sim, foi em cima desse banco aqui. Não, mas tem um script do banco para a gente poder criar e fazer. Se você instalar o Oracle Express, ele já vem junto. Já é padrão isso daí. Instalou o Oracle Express, já vai vir junto. Tá? Não precisa nem de script. Esse daí. Tá? E aí fora os outros bancos que eu passei os scripts para vocês montarem lá para a gente fazer os exercícios. E aí eu vou passar um outro agora para vocês pegarem e treinarem. Eu ponho na intranet mesmo. Mas aí vai entregar. Eu ponho para entregar para dar uns pontinhos aí. Tá? Vocês já aproveitam, estudam e ganham alguns pontos. Vou postar.
Esse exercício vai ser por lá, você vai botar nisso ou não? Eu ponho na intranet para vocês verem e depois no Ava eu ponho para vocês postarem. Não precisa nem ser antes da prova, mas é legal para vocês fazerem antes, para justamente vocês entregarem. Fazer online, né? Não vai entregar. Não, online mesmo. Entrega o arquivo doc lá online, lá no Ava. Só anexar. Beleza, pessoal? Beleza, então. Vou fazer a chamada e já Elvis, né? Final do semestre. Olha que beleza.